Olá pessoal, aqui é Eduardinho para mais um vídeo curtinho respondendo dúvidas e perguntas de nossos fãs. E a pergunta de hoje que eu quero responder de maneira mais ampla e que tem aparecido de maneira recorrente em comentários, em perguntas que nos enviam por e-mail. Então sintam-se todos respondidos com esse vídeo. É sobre o imposto de renda na venda antecipada de títulos públicos. As pessoas têm visto por aí que não seria vantajoso realizar uma venda antecipada, porque no longo prazo, se você vende e recompra títulos públicos, o imposto de renda que você pagasse sobre cada ganho desses, no longo prazo faria uma imensa diferença contra você no montante acumulado. Ocorre que esse raciocínio parte de uma premissa equivocada. E a premissa equivocada é de uma progressão constante do título público, ou seja, uma taxa que não varie. Então, nesse sentido, se você aplica R$1.000 e tem uma rentabilidade de 20% e chega a R$1.200 em termos matemáticos, aqui vamos dar um exemplo concreto. Se você retira o seu dinheiro pagando um imposto de renda de 15%, você receberá líquidos R$1.170. Perceba que a alíquota de 15% não incide sobre o 1.000. Ela incide somente sobre o ganho de 200, 1.200 menos 1.000. Sobre esse valor 200 que incidirá a alíquota de 15%. E isso representa o que perante aquele valor integral? 2,5%. Então, a cada vez que você fizesse uma venda antecipada dessa, você perderia 2,5% do montante a título de imposto de renda. E se você refizesse a aplicação, a nova base sobre a qual incidiria os juros compostos, que poderia ser uma base de 1.200, dessa vez será uma base de 1.170. Então, por isso, por ter uma base menor, no longo prazo, haveria uma diferença no montante que você acumularia, na sua rentabilidade total. Ok, muito bom o raciocínio, só não leva em conta que o imposto de renda incide sobre o ganho, mas a oscilação dos títulos públicos, a oscilação de preço, de valor de mercado dos títulos públicos não incide sobre o seu ganho, ela incide sobre o valor total dos seus títulos. Então, aquele mesmo título que em determinado ano rende 50%, no ano seguinte ele pode ter uma perda de 20%, de 30%, e essa perda de 20%, de 30% não será sobre o seu ganho, será sobre o seu montante. Então, quando você tem R$1.000 aplicados, e esses R$1.000 se tornam 1.200 e você não quer vendê-los para não perder esses 2,5% do global de imposto de renda, 15% do ganho, 2,5% do seu montante. Você não quer, você aprendeu que não deve fazer uma venda antecipada e o seu título naquele ano tem uma variação negativa de 20%. Ele pode ter uma variação negativa de 10%, uma variação negativa de 30%. E se ele tiver uma variação negativa de 10%, 1.200 menos 120, o seu montante irá para 1.080. Então, evitando pagar 30 de imposto e receber líquidos 1.170, você terá o seu montante investido caindo para algo como 1.080 se a queda for de 10% ou 840 se a queda for de 30%. Então, evitando R$30 do imposto, você vê aqueles R$1.000 que aplicou e que viu valorizarem com o tempo, retornando a um valor abaixo do que você inicialmente investiu, do seu capital inicial. Então, você desconsiderou que a variação negativa em um título público incide sobre o montante, enquanto o imposto de renda incide somente sobre o ganho. São bases de cálculo diferentes
e possuem, portanto, impactos muito diferentes na sua carteira. Obviamente, sabendo que existe esse fator matemático, você não venderá os seus títulos a qualquer momento. Você não venderá porque se a taxa mantiver naquela progressão ou uma continuidade, ela realmente, esse efeito deletério do imposto de renda na sua acumulação de riqueza ocorrerá. Sobre os juros compostos, a acumulação de juros compostos, você terá uma redução na base de cálculo. Mas o que ocorre é que, infelizmente ou felizmente, para quem sabe se aproveitar desses movimentos, as taxas de tesouro não funcionam dessa maneira. E uma pequena variação de taxas, ela incidirá sempre sobre o seu montante, de maneira que, muito provavelmente, você deverá continuar realizando as vendas antecipadas se você quiser proteger o seu capital e acumular mais no longo prazo. Então, Eduardinho, o reinvestimento no Tesouro Direto, ele é perigoso, ele tem esse risco do imposto de renda a cada vez que você faz uma venda antecipada? Sim, há o risco. Ao risco do imposto de renda no longo prazo, se você fizer isso de maneira equivocada, esses movimentos de sair e reentrar no tesouro, você teria ou terá um acúmulo menor do que se deixasse o seu dinheiro quieto. Então, esse é um alerta para todos aqueles que querem fazer uma venda antecipada. Por outro lado, em momentos críticos, você deve realizar sim essa venda antecipada para preservar o seu capital. E aí é que está a grande diferença entre quem possui um conhecimento profundo de tesouro direto e quem possui apenas um conhecimento raso. Mas se você possui uma aplicação de renda fixa comum e que ela varia somente de maneira positiva com o tempo, realmente o conselho se aplica. E ainda mais sujeito ao come-cotas, a renda fixa, os fundos de renda fixa estão sujeitos a come-cota. Então, nesse caso, realmente é sempre vantajoso permanecer com o seu dinheiro quietinho. Se é que existe alguma vantagem em investir em algum fundo de renda fixa. Eu ainda não descobri essa vantagem, sendo que você pode aplicar por conta própria no Tesouro Direto, que seriam, no fim das contas, os títulos em que os fundos investem. Então você paga um banco para receber uma taxa de administração e adquirir o título público que você poderia diretamente, sem intermediários, adquirir. Então, nesse sentido, realmente o resgate e o reinvestimento não compensa se você tem uma aplicação que só se move de maneira positiva, ou se a variação negativa fosse somente sobre o seu ganho, mas em um ambiente em que a base de cálculo daquele movimento negativo é muito superior à base de cálculo do seu imposto de renda. Então, nesse contexto, vale a pena uma venda antecipada consciente, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Se você gostou desse, clique aqui embaixo em inscrever-se e você receberá a informação constantemente assim que nós publicarmos novos vídeos capazes de expandir o seu conhecimento financeiro ou, como nesse caso, corrigir uma informação que está apenas parcialmente correta aí na sua cabeça, ok? Até o nosso próximo vídeo.